Olá, paz do Senhor, Deus te abençoe, que nós não entremos em guerra, que Deus não mandou nós entrarmos. Tem guerras que não são nossas, então nós temos que entender, ouvir ao Senhor e saber quais são as guerras que são nossas e quais são as guerras que nós não devemos entrar. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 21, diz assim: Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? O faraó Neco estava aqui mandando uma mensagem ao rei Josias, rei de Judá. Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Contra ti não tenho hoje, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apresentasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destruas. Porém Josias não virou o rosto dele, antes se disfarçou para pelejar com ele e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. O rei Josias, ele veio a morrer, ele veio a falecer, ele não suportou os ferimentos. A palavra de Deus diz que o rei do Egito, o faraó do Egito, Neco, ele vai até uma região de Carquemis guerrear contra os assírios, e o rei Josias achou que Neco iria guerrear contra Judá. E Deus falou pela boca de Neco, disse assim: não, eu não vim guerrear contra você, não te oponhas contra mim, porque eu posso te destruir. E o rei Josias não ouviu. O rei Josias, um homem fiel a Deus, um homem que iniciou o seu reinado com 8 anos de idade, ele mudou a nação de Israel, ele trouxe o culto novamente, ele trouxe a adoração ao único Deus de Israel, ele transformou a nação de Israel mais uma vez, novamente, em uma nação adoradora a Deus, uma nação que adorava somente a um Deus. A palavra de Deus diz que o rei Josias foi um homem que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas em uma decisão que ele não ouviu a voz de Deus, em uma decisão que ele não orou, Deus falou através da boca de Neco, falou assim: não, eu não vim guerrear contra você. Mas Josias se interpôs no caminho do faraó do Egito, Neco. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Foi gravemente ferido e ele não veio a resistir, não conseguiu resistir a esse ferimento. O rei Josias, ele morreu com 39 anos. A palavra de Deus diz que ele iniciou o seu reinado com 8, reinou durante 31 anos, então nós sabemos que ele morreu nesse período de 39 anos. Ele morreu porque ele achou que o faraó do Egito vinha guerrear contra ele, mas a guerra não era dele, a guerra não era contra ele. O rei do Egito só queria passar pelos caminhos de Judá, era um caminho que ele queria passar para guerrear contra outros povos, contra um outro povo. Mas Josias achou que a guerra era dele, achou que a guerra era contra ele. Ele entrou numa guerra que não era dele, ele entrou numa situação que não era para entrar, e ele perdeu a vida. Quantas vezes você entrou em guerras, em discussões, em situações que Deus não mandou você entrar? Quantas vezes você entrou em situações que não era sua, guerras que não era sua? Deus às vezes permite lutas entre algumas pessoas, não lutas físicas, mas situações difíceis, combate, para que a gente possa crescer. E às vezes Deus tem permitido pessoas ao seu redor crescer, permitindo situações que elas passem, e você às vezes quer tirar a pessoa do deserto. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas guerras, mas nós precisamos entender, ouvir Deus e saber quais são as nossas e quais são aquelas que não são as nossas. Não entre em lutas, não entre em situações, não entre em guerras que Deus não mandou você entrar, porque você pode sair gravemente ferido. Josias perdeu a vida. Um homem fiel a Deus, um homem que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, um homem que trouxe o povo de Israel a voltar a uma adoração genuína, a parar de adorar outros deuses. Um homem que depois dos 8 anos de idade, quando começou a reinar, ele reinou 31 anos sendo fiel a Deus. Você vai ver na Bíblia, em todos os lugares que fala sobre esse homem chamado Josias, o rei de Judá. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas em um momento que ele não ouviu a Deus, ele achou que a guerra era dele, ele entrou e perdeu a vida. Não entre em situações que Deus não mandou você entrar, não entre em guerras que Deus não mandou você guerrear. Lute as suas guerras. Que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo mal, e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e saber quais são as nossas guerras e quais são as guerras dos nossos irmãos. Cada um deve lutar a sua guerra.
Não vá aonde Deus não mandou ir. Não fale aquilo que Deus não mandou falar. Não entre em lugares que Deus não mandou você entrar. Que Deus te abençoe. Que nós possamos caminhar ouvindo a voz do Senhor, fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Deus abençoe. E que você obtenha vitória naquilo que Deus mandou